Agora, este é você. E essa é a sua energia. E a verdade é que essa sua energia, ela determina a realidade que você quer criar. E ela determina ao mesmo tempo a realidade em que você vive. Então, para compreendermos isso, precisamos de uma pergunta mágica. E a pergunta mágica que nós queremos é exatamente essa. Como é formada a sua energia? Essa é a pergunta mágica. Você precisa saber como é formada a sua energia, porque se de fato essa energia determina a vida que eu vivo e a vida em que eu quero viver, você precisa saber o que determina essa energia. E essa é uma questão muito importante, porque as pessoas estão sempre falando sobre energia, né? Áurea, chakra, como muito tem falado, e a debilidade que se nota é que as pessoas de fato não compreendem como essa energia é formada. E eu quero passar essa visão para vocês, para que vocês possam entender. Eu quero que vocês compreendam de fato, na sua mais profundidade, o que é essa energia e como alterá-lo. Então, a energia, ele é o elemento mais importante da manifestação. Na verdade, sem energia não existe manifestação. E para que essa energia crie a realidade que nós desejamos, nós precisamos ter a energia que cria essa realidade. E para nós ter a energia que cria essa realidade, precisamos entender como é formada a energia da realidade que desejamos. No entanto, essa é a pergunta chave. Como é formada a sua energia? E aqui vai um elemento muito importante. A resposta é simplesmente essa. Pela mente. A energia é literalmente formada na mente. A mente forma, cria a energia que nós possuímos. E eu quero explicar para vocês aqui esse processo de como a mente faz isso. E essa é a segunda pergunta. Como a mente faz isso? Vamos por aqui a primeira. E segunda. Como a mente faz isso? Como a mente forma a nossa energia? Então, a mente, ela é o processar do cérebro. Ou seja, quando o cérebro está em execução, nós criamos esse elemento chamado mente. E o que as pessoas não entendem é que a mente, ela é formada por intermédio daquilo que nós sabemos. O que nós sabemos determina a nossa mentalidade. E a nossa mentalidade cria a nossa energia. Então, a nossa energia, ela não é nada mais, nada menos formada do que aquilo que nós sabemos. Como isso funciona? Por exemplo, quando nós nascemos, enquanto somos criança, nós vamos crescendo ao longo do tempo e vamos aprendendo coisas. Nós vamos aprender coisas relacionadas ao dinheiro, coisas relacionadas ao relacionamento amoroso, de sexo oposto e tal. Nós vamos aprender como se relacionar com pessoas, vamos aprender coisas sobre como viver em comunidade, como lidar com os pais, irmãos, amigos. Vamos aprender coisas acadêmicas, vamos aprender o que é uma profissão, vamos aprender muita coisa. Então, cada coisa que nós vamos aprender vai fixar no nosso cérebro, vai fixar na nossa mente. E a nossa mente,
ele é como se fosse um registro cerebral. Então, cada coisa que nós aprendemos, nós formamos novas sinapses, né? E essas sinapses cerebrais são exatamente o, o conteúdo daquilo que nós acreditamos ser verdade sobre uma determinada coisa. Então, se eu, por exemplo, quando fui criança ou ao longo do tempo fui aprendendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, que é uma coisa que se aprende muito na religião, sem querer falar nada de religião, eu vou criar uma sinapse neural dentro de mim. Essa sinapse neural simboliza uma rede neural relacionada ao dinheiro. E esse conhecimento que o dinheiro é a fonte de todos os males estará lá, nessa rede neural. Então, a mente é exatamente isso. A mente é como se fosse o computador, e dentro do computador existem várias pastas, arquivos relacionados em várias áreas da vida. Então, por exemplo, você sabe, você tem uma rede neural ou uma pasta no teu cérebro relacionados à política, educação, profissão, saúde, riqueza, prosperidade e espiritualidade. Porque o teu cérebro, ao longo do tempo, foi captando informações dessas áreas da vida, de cada elemento. E as informações que ele foi captando, ele foi organizando em pasta, como cada informação pertence. E essas pastas são as redes neurais que nós possuímos, e essas redes formam sinapses. As sinapses é exatamente como se fossem conexões de neurônios. E essas conexões permitem que toda a informação que nós absorvemos nesse caso, se torne uma verdade absoluta em nós. Então, o que acontece é que quando a mente coleta, como a mente faz isso? Primeira resposta, coletando informações. A mente vai coletando informações. Você vai coletando informações sobre várias coisas da vida. E essas informações vão ser reorganizadas e validadas. Quando nós validamos as informações, significa que elas se tornam uma verdade absoluta. A nossa mente faz isso. E nós não percebemos isso porque, na maior parte das vezes, nós não estamos conscientes, na verdade. Então, a primeira resposta, como a mente faz isso, é exatamente assim, coletando informações. E a segunda é validando essas informações. Validando essas informações. Então, a mente coleta, após coletar, ela valida as informações. Quando ela valida as informações, se torna uma verdade absoluta. Agora, o que acontece? O nosso cérebro e o nosso corpo, eles estão conectados, ok? Eu vou redesenhar aqui um desenho. Vamos supor que esse é o nosso cérebro, ok? Esse é o nosso cérebro. E esse é exatamente o nosso corpo. O nosso cérebro, ok? Isso parece um boneco assim meio ofensivo, mas é necessário para que vocês possam entender o que eu quero explicar. O nosso cérebro, o nosso corpo, eles estão conectados. Estão conectados por intermédio de neurônios e células nervosas. Ok? Essa medula espinhal que nós temos aqui, ela na verdade conecta o nosso cérebro com o nosso corpo. Existem neurônios nas medulas espinhal e existem células nervosas que começam do cérebro e vão até a medula espinhal e se espalham ao longo do corpo todo. Então, a entrada inclusive do cerebelo, que é o nosso subconsciente, ele está por trás do nosso fígado. É o centro do nosso cerebelo. Então, o que acontece? Existe uma comunicação trilógica entre o cérebro e o corpo para que essa energia seja formada. Qual é essa comunicação?
qual é a comunicação trilógica que existe entre o cérebro e o corpo? A comunicação trilógica é exatamente a combinação do neocórtex, mesencéfalo acho que é assim que se escreve, e o corpo, ou então o subconsciente. Que também é chamado de cerebelo. Por que o corpo ou subconsciente? Né? Aqui é o pessoal. Porque o nosso subconsciente, na verdade, ele é chamado como cérebro do corpo, pelo fato de que ele está conectado com o nosso corpo diretamente. Tanto que, inclusive, para acessar o subconsciente, você precisa dominar a prática de ler o corpo, ou a prática de dominar o corpo. Porque tanto na meditação, quando você vai meditar, né, você percebe que a meditação é um ato de controlar o corpo. E a meditação é exatamente um método de entrar no nosso subconsciente. Mas você entra no nosso subconsciente por causa da dominação do corpo. Porque quando você domina o corpo, pressupõe-se que você domina a sua energia. E ao dominar a sua energia, você tem um domínio, ou melhor, você tem um acesso ao subconsciente. Porque entrar no subconsciente é ter acesso à codificação energética que está em nós. Vamos chegar lá. Então, a comunicação trilógica que acontece entre cérebro e corpo permite que essa energia seja criada. Por quê? Porque quando a mente faz a coleta das informações ao longo do ambiente, ao longo do tempo, essas informações são validadas pelo subconsciente. Mas para que o subconsciente valide ela, é preciso que haja uma combinação entre o neocórtex e o mesencéfalo. Então, o neocórtex faz a coleta das informações. Quando o neocórtex faz a coleta das informações, ele cria imagens sobre elas, porque o cérebro não pensa em letras, pessoal. Não existe pensar em letras. Ok? O cérebro não pensa em letra. O pensar é imaginar. Pensar é igual a imaginar. Eu quero que vocês não esqueçam disso, ok? Vou por aqui. Pensar é pensar é imaginar. Essa é a única verdade. Pensar é imaginar. Então, quando você pensa, você está, na verdade, imaginando. Então, a coleta que o subconsciente, que a mente faz, o nosso neocórtex faz, ele é em forma de imagem. Ele capta o momento, ele capta a informação, a imagem do momento que está a acontecer. E ele pega essa coleta, por intermédio dessa imaginação, desse pensamento, o mesencéfalo é ativado. Quando o mesencéfalo ativa, ele, juntamente com seus elementos, cria um sistema por intermédio do pensamento do neocórtex. O mesencéfalo libera o neopeptídeo, que na verdade que é liberado pelo hipotálamo, né? O hipotálamo é acionado pela amígdala, nesse caso. Tudo isso acontece dentro do mesencéfalo. O neocórtex faz a coleta de informações, que são os pensamentos e imagens. Quando esses pensamentos e imagens são processados, o mesencéfalo ativa, a amígdala aciona o hipotálamo e o hipotálamo libera o neopeptídeos. O neopeptídeos permite que você se sinta do jeito que você está pensando. Então, quando você, por exemplo, teve uma situação, por exemplo, uma situação muito forte emocionalmente. Vamos supor que você presenciou um trauma, ou para pessoas que foram violadas, por exemplo, mas não vamos falar desse termo aqui, é muito pesado. Vamos falar sobre dinheiro, que todo mundo gosta, ok? Então, vamos supor que na infância você viveu uma história vendo seus pais a discutirem o tempo todo sobre dinheiro, né? E é uma briga grande mesmo, né? Uma briga daquelas. Os teus pais, inclusive, não vamos falar de agressão, mas possa ser que houve ou não, e pronto, mas discutiam exatamente por causa do dinheiro. O que acontece? Pessoal, minha voz está um pouco mal porque eu estou engripado, na verdade, mas espero que isso não atrapalhe o vídeo. O que acontece? Quando você vai presenciando esse momento o tempo todo,
o teu neocórtex, a tua mente, pelo neocórtex, vai coletando essas informações. Ela vai gravando essas imagens, ok? O gravar essas imagens é a coleta de informação. Quando ele vai coletando essas informações, quando ela vai coletando essas informações, o mesencéfalo, ela ativa. O mesencéfalo é a parte do cérebro responsável pelas bioquímicas, ou melhor, pelas nossas emoções. Quando o mesencéfalo ativa, existe um elemento, dois elementos que é chamado do... Falei há bocadinho o nome do elemento. Um deles é o hipotálamo e outro é a... eu me esqueci, pessoal. Mas eu acho que vocês vão lembrar, só qual vídeo eu falei deles. Um ativa o hipotálamo e o hipotálamo libera neuropeptídeos. Então, esse neuropeptídeos é como um químico do corpo. Ele permite que nós nos sentimos do jeito que estamos a pensar. Então, quando você vê os teus pais a discutirem por causa do dinheiro, a se complicarem por causa do dinheiro, você grava aquela memória e aquela imagem, e o mesencéfalo libera um químico e você começa a sentir péssimo, se sente triste, né? Normalmente você se sente triste por causa disso. Então essa tristeza, esse sentimento triste, ela é acionada por causa do mesencéfalo. O mesencéfalo permite você se sentir do jeito que você pensa. E esse sentimento, pessoal, ela se registra em um lugar. E onde é que ela registra isso? No corpo ou no subconsciente. E isso é que nós chamamos de validando essas informações. Ou seja, essa é a validação. Só existe validação quando o subconsciente aceita a informação. E para o subconsciente aceitar a informação, é preciso passar pelo mesencéfalo, porque o subconsciente não se comunica de forma analítica. O nosso neocórtex, ele é analítico. E o nosso subconsciente, ele se comunica de forma emocional. Então, o nosso consciente, o nosso neocórtex, ele libera ondas elétron, ou melhor, elétrica. E o nosso mesencéfalo, que é as nossas emoções, ele libera as ondas magnéticas. Então, a combinação desse pensamento e essa emoção vai gerar uma onda eletromagnética. E a onda eletromagnética é a onda de comunicação do nosso subconsciente. E, consequentemente, é a mesma onda que vibra no universo. Então, quando essas informações é validada no nosso subconsciente, o nosso corpo, que está conectado com o subconsciente, torna-se a mente. Ou melhor, o ato de validar a informação do neocórtex é o ato de treinar o corpo para agir conforme você está pensando. E é exatamente desse jeito que forma a nossa energia. Então, a repetição do mesmo pensamento vai reforçar a validação dessas informações no subconsciente, e o reforçar dessas informações no subconsciente permite que a nossa energia seja mais forte. Então, se você faz isso por 1 ano ou mais, isso se torna alguma coisa como a sua personalidade. Então, eu vou apagar isso aqui. Então, lembrei aquele nome que eu havia esquecido. É amígdala. A amígdala aciona o hipotálamo e o hipotálamo libera neuropeptídeos, e os neuropeptídeos permitem que nós nos sentimos conforme nós estamos pensando. Mas antes disso, eles passam pelas glândulas sanguíneas e ativam as hormônias. As hormônias liberam os hormônios e ativam os genes. Os genes liberam proteínas e nós vamos nos sentir exatamente conforme estamos a pensar. Então, se você, por exemplo, pensar em fantasia sexual, essas hormonas vão liberar proteínas do sexo. Se você pensar, estiver estressado, por exemplo, os genes vão liberar a proteína do estresse, né? Acho que cortisol, alguma coisa assim. Cortisol, e você vai se sentir totalmente estressado.
E existem várias proteínas para cada pensamento que você tiver a pensar. Então, esse é o processo emocional que faz com que o teu subconsciente tenha, né, possa validar a informação que você está pensando. Agora, vamos meditar sobre essa frase aqui. A sua energia é a sua personalidade. Então, nós já entendemos como se forma a energia. Só que, qual é a importância de conhecer isso? Porque a nossa energia, ou a tua energia, é exatamente o que determina a sua personalidade. E por que isso é importante? Porque a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. Então, essa é a única verdade. A sua energia cria a sua personalidade, ou melhor, é exatamente isso. A sua energia é a sua personalidade. Não cria, é exatamente a sua personalidade. Agora, a tua personalidade cria a sua realidade pessoal. Então você entende que a realidade que você vive hoje, a que você gostaria de mudar, ela só é o que é por causa da energia que você tem. E a tua energia, ela é a sua personalidade. Então, o que é personalidade? Personalidade é exatamente isso. É conjunto de conhecimentos que nós fomos adquirindo ao longo do tempo. Essa personalidade ela se expressa em forma de característica, comportamento, crenças, ações. Então, as tuas características, os teus pensamentos, as suas crenças e as suas ações determinam os teus resultados. Por quê? Porque elas são as suas personalidades. Ok? Agora, se a tua personalidade cria a sua realidade pessoal e você quer mudar de realidade, significa que você só precisa fazer uma coisa. Não precisas fazer mais nada, apenas uma coisa: mudar a sua personalidade. Mudando a sua personalidade, você muda a sua realidade. E, e você já sabe como se cria a personalidade, não é? A personalidade é criada pela nossa energia. E a nossa energia é criada pela nossa mente. Se nós cuidar em coletar informações da realidade que nós queremos criar, então nós mudamos a nossa energia. Porque a energia que você tem hoje, ela é consequência das coisas que você sabe. As coisas que você sabe, que você foi aprendendo ao longo do tempo, com relação ao dinheiro, saúde, relacionamentos e qualquer área da vida, é que determina a personalidade ou a energia que você tem. E essa energia criou a vida que você vive. Agora, só que esse criar a vida que você vive não foi algo do dia para a noite. Foram momentos de muitas tentativas. Eu vou fazer aqui um exemplo. Então, esse é um ciclo. Ok, pessoal? E esse ciclo representa as tentativas que aconteceram ao longo do tempo para você criar a realidade que você tem. Por exemplo, vamos falar sobre o exemplo que nós tivemos há bocadinho, que você presenciou, né? Os seus pais a discutirem por dinheiro. Então, ao longo da tua infância, você foi vendo seus pais a discutirem por causa do dinheiro. Então, o que você foi aprendendo com isso? Você foi aprendendo que o dinheiro não é bom, que o dinheiro traz confusão, brigas, intrigas e tudo mais. E se o dinheiro não faz bem, o que eu tenho que fazer? Devo me afastar dele. E é por isso que você não está ganhando o dinheiro que você gostaria. Porque inconscientemente, você acredita, você validou ao longo do tempo que o dinheiro não é bom. Então, esse é um ciclo e cada ponto aqui representa as inúmeras vezes que você presenciou esse comportamento. Ok? Você está aqui e esse aqui é o ciclo da repetição. E esse ciclo simboliza a tua energia. Então, todas as vezes, para que a tua energia esteja completa,
para que a tua energia possa ser chamada da tua personalidade, é preciso que o evento aconteça múltiplas vezes, porque é pela repetição que se condiciona o cérebro e as sinapses neurais, os nossos dendritos cerebrais, eles têm um comportamento temporal, ok? O que acontece? Quando você vê algo pela primeira vez, você ainda não tem uma trilha neural definida. Você tem apenas um neurônio estimulado, uma única vez. Quando nós vimos uma coisa uma única vez, nós estimulamos os neurônios, porque nós passamos uma informação para o nosso cérebro. E esse cérebro, por intermédio dos neurotransmissores, estimulam os neurônios, os dendritos cerebrais, divergentes ou divergentes, para poder conectarem-se. Então, ao longo do tempo que você vai vendo essa coisa, vai vivendo essa coisa, os dendritos cerebrais vão ser estimulados até que se conectem e formam uma sinapse. Sinapse é um espaço milimétrico entre eles que permite a troca de informação. E esse espaço pode se fortalecer ao longo do tempo, quanto mais você repetir essas ações. Então, quando você presenciou uma única vez, né, a questão dos seus pais discutirem por causa do dinheiro, isso não te fez isso não te fez ter essa energia de escassez, porque foi apenas uma única vez. Então, a primeira vez não aconteceu nada, foi só um estímulo, mas ao longo do tempo que você foi presenciando, ele foi se formando até que você repetiu tantas vezes esse cenário que se tornou a tua energia. Agora, para você quebrar isso, você precisa entender que foi ao longo de muito tempo que essa energia, que agora é a tua personalidade, foi formada. Para você quebrar isso, você precisa entender o que formou essa energia. E no exemplo que estamos a ver aqui é, né, o evento que você presenciou na infância, os teus pais discutindo por causa do dinheiro. Então você já sabe que os teus pais discutiam por causa do dinheiro e você meteu na tua mente que o dinheiro não é bom. Então você precisa fazer um trabalho interno. O trabalho interno, pessoal, é que nos permite mudar a nossa personalidade por intermédio da aceitação. Nós temos que ter consciência daquilo que nós somos e aceitar isso. Quando nós aceitamos, nós abrimos a porta para o todo. Abrimos a porta para as novas possibilidades. Então, você precisa saber isso. Se você já sabe, né, já sabemos agora que essa energia foi formada por causa do evento que você presenciou. Para você sair dessa energia, você precisa parar de detestar o dinheiro. Você precisa ter a compreensão de que o que os teus pais faziam, ou melhor, a forma de lidar com o dinheiro dos teus pais não é a mesma forma que você escolhe lidar com o dinheiro. Okay? A forma que você escolhe fazer isso é diferente. Pessoal, isso pode ser aplicado em qualquer área da vida. Nós estamos dando aqui um exemplo acerca do dinheiro. E claro que é a área que acredito que todo mundo gosta muito, né? Como ter mais dinheiro. E às vezes as pessoas esquecem um detalhe muito importante sobre dinheiro. E é exatamente isso, que dinheiro é espiritual. Talvez o que eu esteja explicando aqui pareça mais científico do que outra coisa, né? Neurociência e por aí fora. Mas a verdade é que a ciência é simplesmente um meio científico de como explicar o invisível, o espiritual. Porque dinheiro é espiritual. Quando você olha para o que é dinheiro, dinheiro não é esse papel que nós pegamos. Não é esses números que nós podemos observar no nosso telão, né, quando estamos consultando a nossa conta bancária. O dinheiro é exatamente a energia de troca. E a energia é emoção, pessoal. E emoção é energia em movimento. Ou seja, o dinheiro está circulando por intermédio da energia que nós temos. Se você tem uma péssima energia sobre dinheiro, você vai ter pouco dinheiro na vida. Você é escasso. Então, é necessário você fazer um trabalho interno
Por que interno? Porque o interno é o mundo do invisível, e o mundo do invisível é exatamente o mundo da espiritualidade. Existem 3 planos, nós não vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas nós vamos falar disso em algum momento. Então, você precisa entender isso, que a forma de lidar com o dinheiro dos teus pais não é a mesma forma de lidar com o dinheiro que você tem. E ter essa compreensão vai te fazer dar o primeiro passo. Agora, você precisa prestar atenção nos teus comportamentos. Provavelmente, se os teus pais discutiam por causa do dinheiro, eles também não tinham muito dinheiro. Eles também eram escassos. E o mesmo comportamento que os teus pais tiveram com o dinheiro é o mesmo que você tem. Porque eles também aprenderam dos pais deles. É como diz o ditado. Um ditado diz que não tem como julgar os adultos sem saber a criança que eles foram. Né? Mas vamos lá. Quando você percebe isso, você agora precisa pegar um caderno, um diário se calhar, e responder as seguintes perguntas. Qual é a tua relação com o dinheiro? Essa é a primeira pergunta. A seguinte, você pode adaptar essa pergunta para qualquer área da tua vida, pessoal. Ok? Só estamos a dar um exemplo aqui sobre dinheiro. Se dinheiro fosse, por exemplo, a parceira ou parceiro, como você gostaria que ele te tratasse? E como você está se tratando? Será que a forma que você está se tratando é o mesmo conforme o dinheiro, conforme você gostaria que o dinheiro te tratasse? Tipo, mesmo no teu relacionamento, vamos supor que você tenha um relacionamento muito mau e você quer, né, fazer o trabalho interno. Essas são as perguntas exatamente que você gostaria de fazer, tens de fazer para si mesmo. Por exemplo, você se queixa que o teu parceiro não te trate bem. E às vezes ele não está te tratando bem porque ele realmente não quer te tratar bem. É que é a forma como você está se tratando. Porque a forma como nós nos vemos é do mesmo jeito que os outros vão nos ver. Ok? As pessoas são apenas uma reação da nossa ação. Se nós praticamos uma ação tal, a pessoa vai reagir de acordo com a ação que nós praticarmos. Então, às vezes não tem nada a ver com o outro, às vezes tem tudo a ver conosco. E nós confundimos as coisas. Então, o próximo passo é você identificar quais são os comportamentos tóxicos que você tem que não te permite ter dinheiro. O que acontece? O nosso cérebro ele tem um jeito de nos sabotar. Quando nós temos um arquivo mental de que o dinheiro não é bom, o dinheiro é mau, e se é mau nós não podemos ter o dinheiro, o nosso cérebro procura uma forma de fazer com que todo o dinheiro que nós gastamos seja, todo o dinheiro que nós ganhamos, na verdade, seja gasto. E às vezes você para no final do mês e não entende onde é que foi esse dinheiro. Então você precisa estar consciente e identificar quais são os comportamentos que você tem tido que te faz gastar o dinheiro de forma compulsiva. Simplesmente para reafirmar esse programa que você tem de que dinheiro é mau. E quando você encontra isso, você precisa agora, quando você faz isso, pessoal, quando você já sabe o problema que criou essa energia, a informação que criou essa energia, o programa que criou essa energia, que é os teus pais, né? Você já sabe o programa e você responde as perguntas do trabalho interno e você tem consciência do que você tem feito para se sabotar, você já não está dentro dessa energia, você rompeu essa energia. Agora você está criando uma outra energia. E essa outra energia, ela precisa ser repetida tantas vezes até que se torne a tua personalidade. Essa energia, você precisa repeti-la inúmeras vezes. Ok, pessoal? E segundo a neurociência, são por aí 6 meses no máximo que você, fazendo isso de forma consistente, você consegue reprogramar o teu cérebro e ter uma nova personalidade. Mas eu gostaria de acrescentar a persistir mais a 1 ano. Porque quanto mais você faz isso, isso se torna tão automático, e quanto mais automático, mais forte se torna, e mais forte a sinapse neural é, e a coisa vai ser uma mágica. Agora, quando você faz isso, você saiu da energia. Só que o que vai determinar que essa energia que você está criando, esse novo ciclo de energia que você sinalizou, o que vai determinar em ela se tornar a tua personalidade é a quantidade de vezes que você vai repetir a fazer essa ação. Você tem que fazer isso todos os dias. Todos os dias vocês têm que ter consciência disso e estar atento nas coisas que te fazem sabotar o dinheiro que você ganha. E tem que aprender gerência, pessoal. Aqui é para a financeira, né? Tem que aprender como gerir dinheiro. Isso também é importante. Na área do relacionamento também é bom. Por quê? Porque o conhecimento que nós temos é que forma a nossa energia. Nós falamos aqui. Então, se você quer melhorar uma vida, uma área sua da vida,
seja relacionamento, saúde, né? Finanças, profissional, você precisa ter conhecimento acerca disso. Porque a nossa energia é formada por aquilo que nós sabemos. Primeiro, identificar o que formou a nossa energia. Qual é a energia que criou essa realidade que estamos vivendo? Depois de você identificar isso, você passa, né, para a informação do qual é o conhecimento que preciso saber ou ter para criar a energia que cria a realidade que eu quero. Então, a briga dos teus pais criou a energia da personalidade que você é uma pessoa escassa, sem dinheiro. Então, você precisa agora ter consciência disso, saber quais são os teus comportamentos que te sabotam, que te fazem reafirmar esse programa, e depois saber os passos, a informação necessária de como você vai fazer para ter mais dinheiro. Isso é, né, administrando os teus dinheiros e estudando sobre isso, né? Estudando mais sobre dinheiro vai te fazer ter conhecimento sobre tal. E fazer os trabalhos, né? Fazer os trabalhos, isso é responder as perguntas que eu falei aqui e estar consciente, mudar o teu cérebro de forma consciente. Agora, depois disso, pessoal, ainda não estás mudado, a tua energia ainda não está formada. Depois disso, o próximo passo é repetição, porque não existe melhor professor do que isso. O cérebro não entende nenhuma outra língua senão repetição. A repetição é a linguagem do cérebro, ponto. Não importa como você se sentir, não importa se depois de 1, 2, 3 semanas você achar que não está acontecendo nada, não importa, só repita. Eu dou, a ciência vai até 6 meses, mas eu quero te dar 1 ano no máximo. Por quanto mais tempo, mais forte essa identidade será. Ok? Então, você vai repetir, vai fazer uma vez, tu vai fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você fazer até um certo ponto e parar, pessoal, se você fazer e até um certo ponto e parar, você automaticamente volta aqui. Não, é melhor assim. Você automaticamente volta aqui. Pá. E o que acontece? Você começa a reescrever, ou melhor, não a reescrever. Você começa a ter os mesmos resultados. Você sai dessa energia nova que você está criando para a nova realidade tua e volta para a energia da antiga realidade. Para você reafirmar essa energia e poder eliminar essa, você precisa fazer até o final. Você precisa repetir tantas vezes até que o ciclo se feche e isso se sinalize como a tua energia. Eu vos afirmo com muita certeza e convicção de que se você fazer até aqui, por exemplo, só faltando esse pouco para você poder sinalizar, se você só parar aqui, inclusive, você também não terá uma nova personalidade. Você vai voltar para o antigo. Você tem que entender como é que o cérebro funciona. O cérebro, ele funciona de que maneira? A tua energia vai ser sempre aquela que vibrar mais forte, ok? O que acontece? Como você repetiu tantas vezes, mas não concluiu o ciclo, você parou aqui, significa que essa tua energia antiga ainda é a mais forte porque ele concluiu o ciclo. Então você não vai sinalizar essa energia, você vai sinalizar essa, porque é a mais forte. Então você precisa repetir tantas vezes até que essa tua energia, a nova, se torne mais forte que essa. E quando ela se tornar mais forte que essa, você sinalizará uma nova personalidade. E essa personalidade, ela é guiada por características, né? Vamos para aqui.
Então, a personalidade é guiada por características, crenças, pensamentos e ações. Então, você precisa começar já a se perguntar, né? Qual é a tua personalidade? E para responder isso, você precisa saber quais são as suas crenças, no que você acredita. Quais são as suas características? Por que características pessoais? Porque as pessoas podem entender, né, ter assim uma má percepção, porque já que características apontam para algo físico. É exatamente isso, pessoal. Os teus pensamentos, eles criam emoções, e as emoções causam uma mudança nos genes, na tua genética, ok? 50% daquilo que nós somos é genótipo ou genética. 40% depende daquilo que nós vamos fazer, ou seja, é intencional. Depende daquilo que nós vamos fazer. Os 10% depende das circunstâncias. Então, segundo a neurociência, nós temos a capacidade de mudar a nossa genética, ok? Não é mudar no seu todo, mas podemos configurar ela para uma nova direção. Eu acho que esse é o melhor termo que eu posso dar aqui para te explicar. Mas se você quiser saber mais sobre isso, é só estudar, é só estudar a epigenética, né? Que é a ciência que fala sobre mudanças de genes. Então, quando nós temos um pensamento, os nossos pensamentos causam uma alteração nos nossos genes. Por quê? Porque os nossos pensamentos permitem que os nossos genes produzam nutrientes ou proteínas que vão de acordo ao pensamento que estamos tendo. Então, quando você pensa de forma tal, você vai modificar os teus genes para sentir de tal forma. Então, existem mudanças nos genes quando nós pensamos. E se existem mudanças nos genes quando nós pensamos, então existem mudanças físicas também, que são as nossas características. Agora, por exemplo, vamos supor que você começou a pensar em academia. Esse pensamento de academia é um mindset, é uma mentalidade. E essa mentalidade é vinda de um pensamento. Esse pensamento vai te gerar uma emoção que vai te fazer assinalar uma experiência. Então, quando você vai para a academia, você não está indo porque você realmente foi do nada. É porque você teve um pensamento que te impulsionou a ir à academia. E esse pensamento te fez treinar a academia e ter músculos. Houve mudanças físicas em você. Houve rompimento de músculo, houve mudanças nos genes, você teve um novo corpo. E segundo a própria ciência, de 11 em 11 meses nós temos novos corpos. Então, você precisa entender isso. Nós temos novos corpos de 11 em 11 meses. E é uma mudança, né? É uma mudança de física. Então, são novas características. A tua personalidade realmente assinala novas características. Eu espero que vocês tenham realmente compreendido essa aula. E espero que isso possa agregar valor na sua vida, porque é isso que estou fazendo aqui. E obrigado por terem me assistido. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo.